O mundo te vende uma ilusão sobre a riqueza. Eles te dizem que é preciso sorte, ou trabalhar duro, ou ter um diploma de prestígio. Mas no fundo, você sabe que há algo mais, algo que a maioria não te conta. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair dinheiro e sucesso sem esforço, enquanto outras, mesmo se matando de trabalhar, nunca saem do lugar? E se a verdade fosse brutalmente simples, mas tão contraintuitiva que a maioria das pessoas nunca a encontrará? O que a sociedade te ensina sobre dinheiro não é o que Maquiavel sabia. Eles te ensinam a ser um bom servo. Ele te ensina a ser um mestre. Este vídeo vai explodir tudo o que você pensa que sabe sobre riqueza. Vou te guiar pelo caminho que poucos ousam trilhar, o caminho da mente maquiavélica aplicada à conquista da abundância. Não se trata de ser mau, mas de ser eficiente, de entender as leis invisíveis que governam a fortuna e de usá-las a seu favor. Você vai descobrir por que a maioria das pessoas nunca será rica, não por falta de oportunidade, mas por falta de compreensão. E como você pode se tornar a rara exceção. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir não é sobre ganhar mais dinheiro, é sobre conquistar a sua soberania. Se esta jornada para a clareza estratégica é o que te chama, então eu te peço para fazer 3 coisas que mudam o jogo para nós. Primeiro, deixe o seu like agora, porque é a sua forma de dizer ao algoritmo que esta mensagem tem valor e precisa alcançar mais homens. Segundo, se inscreva no canal e firme um pacto com a sua própria evolução. E terceiro, se quiser ir ainda mais fundo, considere se juntar à nossa comunidade exclusiva. O seu apoio é o que financia esta guerra contra a mediocridade. A maioria das pessoas vive na ilusão de que riqueza é o resultado de trabalho árduo e sorte. Elas se esforçam, fazem horas extras, economizam cada centavo e esperam que, um dia, o universo as recompense por sua dedicação. Essa é a história que nos contaram, mas Maquiavel riria. Ele diria que a fortuna não favorece os justos, mas os audaciosos. O que você acha que é moralmente correto, Maquiavel veria como um ingênuo. Ele não se importava com as intenções, mas com os resultados. Para ele, a riqueza não era um prêmio, era uma conquista. E toda conquista exige uma estratégia. Você já se viu preso em um ciclo de esforço constante, mas sem resultados financeiros proporcionais? Você trabalha, e no final do mês, o dinheiro simplesmente desaparece, como areia entre os dedos. Você vê pessoas menos talentosas, menos trabalhadoras, mas que parecem atrair dinheiro, sem esforço. Você se pergunta, o que eles sabem que eu não sei? A resposta está na compreensão da psicologia humana, das dinâmicas de poder e da natureza implacável da realidade. A riqueza não é para todos, é para aqueles que ousam ver o mundo como ele realmente é, não como gostariam que fosse. É para quem entende que o jogo do dinheiro é, acima de tudo, um jogo de poder. Lembro-me de um amigo, um programador brilhante. Ele passava noites e fins de semana codificando, criando softwares complexos que resolviam problemas reais. Ele acreditava que seu mérito técnico e seu trabalho árduo seriam suficientes para torná-lo rico, mas ele vivia de salário em salário, sempre frustrado com a falta de reconhecimento financeiro. Enquanto isso, outro colega, com metade do talento técnico, mas uma sagacidade social afiada, estava prosperando. Esse colega não criava os melhores códigos, ele criava as melhores conexões. Ele não se preocupava em ser o mais inteligente na sala, ele se preocupava em ser o mais influente. Ele entendia que no mundo dos negócios, a riqueza não segue o mérito isolado, mas a circulação de poder. Ele sabia que o valor de um produto não é determinado apenas por sua qualidade, mas por sua percepção e por quem o promove. Meu amigo, o programador, estava jogando xadrez. O outro estava jogando pôquer. Meu amigo estava focado na jogada técnica. O outro estava lendo as expressões faciais de todos na mesa. Meu amigo estava sendo um servo do código. O outro estava sendo um mestre da percepção. E o mestre sempre vence o servo, não importa quão brilhante seja o servo. A história dele é a sua história. A história daquele programador é a validação universal da ilusão que nos mantém pobres. A maioria das pessoas acredita que a riqueza é um dom, uma sorte,
ou o resultado de um trabalho honesto. Mas Maquiavel, na sua visão desapaixonada da natureza humana, diria que a riqueza é uma consequência da vontade de poder. É a capacidade de impor sua vontade sobre a realidade, de dobrar as circunstâncias a seu favor. E para fazer isso, você precisa entender as alavancas do poder. A primeira mentira que nos contam é que dinheiro é sujo, que é preciso ser mau para ser rico. Essa é a filosofia dos fracos, dos que se resignam à pobreza e tentam demonizar aqueles que ousaram ser mais. Maquiavel não se importava com a moralidade do dinheiro, ele se importava com a funcionalidade dele. Ele via o dinheiro como uma tuela, uma alavanca para a ação, um meio para adquirir e manter o poder. E para ele, a única moralidade real era a eficácia. Se a sua ação te leva à prosperidade, então, para Maquiavel, ela é moralmente justificável. O que você acha que é certo ou errado não é irrelevante no campo de batalha da riqueza. O que importa é o que funciona. E a maioria das pessoas, presas em suas noções morais de merecimento, nunca entende isso. Elas esperam ser recompensadas por sua bondade, sem perceber que o mundo recompensa a audácia. A verdade que queima através da mentira é esta: você não foi feito para ser um escravo do dinheiro. Você foi feito para ser um mestre dele. E o primeiro passo para essa maestria é desvendar o segredo da vontade de poder aplicada à riqueza. Maquiavel não pregava a tirania pela tirania, mas a busca pelo poder como a força motriz fundamental do ser humano. Para ele, o homem que não busca expandir sua vontade está fadado a ser dominado pela vontade dos outros, e isso se aplica diretamente à riqueza. Se você não está ativamente buscando aumentar seus recursos, seu tempo, sua influência, você está, por omissão, permitindo que outros o façam a seu custo. É um jogo de soma zero, onde um ganha, o outro perde. A riqueza não é passiva, ela é conquistada. E para conquistá-la, você precisa de uma vontade inabalável, uma determinação que transcende a moralidade convencional. Nietzsche, influenciado por Maquiavel, levaria essa ideia ainda mais longe. Ele diria que a riqueza é uma manifestação da sua superação, a prova de que você transcendeu o espírito de rebanho e se tornou o autor da sua própria vida. Se esta história ecoou em algum lugar dentro de você, se você já esteve nesse lugar escuro, me dê um sinal. Comente abaixo a palavra entendido. Não para mim, mas como um ato de reconhecimento da sua própria jornada. A segunda mentira que te contam é que a riqueza é complexa, que é preciso ter um MBA, um mentor ou sorte. Mentira. A riqueza é brutalmente simples para quem entende suas leis. Maquiavel não era um pensador complexo. Ele era direto, pragmático. Ele via a realidade como um conjunto de forças e alavancas. E a riqueza não é diferente. As leis da riqueza, na visão maquiavélica, não são complicadas, são implacáveis. A primeira lei é que o dinheiro flui para onde há poder. Não poder moral, poder real, a capacidade de tomar decisões, de influenciar eventos, de controlar recursos. A segunda lei é que a maioria das pessoas tem medo do poder. Elas preferem a segurança da obediência, a previsibilidade do salário fixo. E essa aversão ao risco cria oportunidades para aqueles que ousam tomá-lo. A terceira lei é que as pessoas são movidas pelo interesse próprio, não pela bondade. E o homem que ignora isso está fadado à ruína. O homem que entende isso, usa-o. A sua nova base mental é uma fortaleza de dados, não de sentimentos. A sua vantagem estratégica reside na sua capacidade de antecipar. Enquanto os outros reagem, você se move. A observação estratégica te permite ler o cenário social como um tabuleiro de xadrez. Você não joga com as peças na frente, você joga com as jogadas futuras, com as intenções ocultas. Use a sua observação para identificar as conexões de poder, as hierarquias não declaradas. Quem realmente manda em uma reunião não é quem fala mais alto, é aquele para quem as pessoas olham antes de responder. É o silêncio que o cerca.
Use a observação para encontrar a fraqueza em seu competidor. Qual o ponto cego dele? Qual a sua vaidade? Toda força esconde uma fraqueza. É a lei da natureza. E você, como predador, deve encontrar a sua presa. Entenda que o poder da observação não é um ato único, mas uma série de movimentos frios e calculados. Torne a leitura de pessoas um hábito. A sua vantagem é frágil, construída sobre um alicerce de segredos. O momento em que você baixa a guarda, o momento em que se permite ser ingênuo, é o momento em que a sua posição é ameaçada. Lembre-se, o poder não é dado, ele é tomado. E a única forma de mantê-lo é continuar faminto. A sua mente deve ser uma lâmina afiada, e você deve afiá-la todos os dias, observando e analisando, porque o mundo está em constante movimento e a sua posição só é segura enquanto você estiver um passo à frente. Nunca se satisfaça com o conhecimento que você tem. Sempre procure mais, sempre observe mais. O jogo das aparências é a cortina de fumaça. Sua capacidade de ver através dela é o seu poder. Mas e se o seu poder invisível precisar de uma manifestação? Existe uma jogada ainda mais fria. A sua maior arma não é o que você diz ou o que você faz, mas o que você vê. Aquele que se move no tabuleiro com os olhos fechados está fadado à ruína. O poder é um jogo de paciência, e o primeiro movimento é sempre o mais importante, a observação. Maquiavel não era um filósofo de gabinete. Ele era um caçador. Ele farejava o poder. Ele rastreava o poder em seus esconderijos mais sutis, e o que ele encontrou foi uma verdade universal. O que você vai fazer com isso? Vai continuar sendo a presa ou vai se tornar o predador? Você foi ensinado a ler livros, não pessoas. A confiar em comunicados oficiais, não em sussurros. A acreditar em currículos, não no olhar frio de um concorrente. Isso é a sua demissão voluntária do jogo, a sua rendição antes mesmo de começar a luta. Você acredita que a história é feita por grandes homens e suas ideologias grandiosas? Mentira. A história é feita na sala escura, no cálculo secreto, na traição silenciosa. Maquiavel não se importava com as intenções declaradas dos príncipes. Ele se importava com o que eles realmente faziam. Ele era um cínico, por necessidade, não por escolha. Ele observou que a moralidade é uma convenção para os fracos e uma ferramenta para os fortes. E você, até agora, tem se comportado como um dos fracos. Se o que você está ouvindo aqui é a verdade que ninguém mais tem a coragem de dizer, então você tem uma missão. Deixe o seu like neste vídeo. Seu like não é vaidade, é um farol. Pare de se preocupar com o que parece certo. Preocupe-se com o que funciona. O mundo não é justo. E a sua sobrevivência não depende da sua virtude, mas da sua capacidade de ver a realidade como ela é. O olhar de Maquiavel era uma lente de raio-x para a alma humana. Ele não via heróis. Ele via homens movidos por medo, ambição e o desejo de segurança. A sua visão não era romântica, era realista. Mas como o olhar de Maquiavel pode te tornar um predador nos dias de hoje? Em um cenário corporativo, por exemplo, o que você vê? A hierarquia formal ou os grupos informais de poder? As alianças secretas que se formam na hora do almoço? O favor que um colega faz a outro em segredo? O poder está no acesso à informação não divulgada, na capacidade de um indivíduo de influenciar decisões sem estar na sala de reuniões. A sua capacidade de observar permite que você mapeie essas conexões. Os príncipes de hoje não usam armaduras. Eles usam cintos e controlam planilhas. Seus movimentos devem ser calculados com a mesma precisão. Enquanto os outros correm para a linha de chegada, você está calculando a inclinação da pista. Use a observação para encontrar as fraquezas, as vaidades, os medos. Qual o ponto fraco do seu chefe? A necessidade de reconhecimento? A aversão a conflitos? Qual a vaidade do seu concorrente?
A sua necessidade de ser visto como o mais inteligente da sala? Essas fraquezas são as alavancas que você vai usar. Elas são a sua vantagem. A observação não é passividade, é o prelúdio da ação. A sua habilidade de observar deve ser aprimorada constantemente. O cenário político, social e profissional é dinâmico. O que funcionou ontem pode não funcionar amanhã. A sua posição de poder invisível é um castelo de areia que você deve reconstruir todos os dias. Mantenha os olhos abertos, continue aprendendo. A cada nova interação, a cada nova reunião, você tem a oportunidade de coletar mais dados, de refinar sua compreensão da natureza humana. Nunca pare de questionar as intenções por trás das palavras. O poder não é um destino, é um processo contínuo de adaptação e controle, e a observação é o seu primeiro e mais vital instrumento. Saber que o jogo existe é uma coisa, jogar o jogo é outra. Você já tem a lente, agora precisa aprender a usá-la. Não adianta saber que as sombras se movem, se você não consegue decifrar o que elas escondem. A mente é um músculo, e a observação é o exercício mais rigoroso que você pode fazer. O que você fará quando a oportunidade se apresentar? Vai hesitar, cego pela sua inocência, ou vai agir, guiado pela sua clareza? Você foi ensinado que a informação é o que se encontra em relatórios e documentos, que o poder reside em títulos e cargos, e que a decisão certa é aquela baseada em dados concretos e objetivos. Destrua essa mentira. A informação mais valiosa está nos espaços em branco, no que não é dito, no que é sutilmente evitado. O verdadeiro poder não está na sala de diretoria, mas nos corredores, nos cafés, nos olhares trocados quando a porta se fecha. Você acredita que a hierarquia é rígida e visível? Ela é fluida, informal e constantemente negociada. As pessoas mais poderosas são muitas vezes as que ninguém vê. Elas são os verdadeiros arquitetos das decisões. Para Maquiavel, a política era a arte do possível, e o que é possível é determinado por uma compreensão profunda e desapaixonada da realidade. Ele dizia que o líder ideal era como uma raposa, astuta para identificar armadilhas, e um leão, forte para afugentar os lobos. A raposa aqui não é a enganadora, mas a observadora. E o que você vai aprender agora é a construir o seu arsenal de técnicas de observação. Primeiro, pratique o olhar de falcão. Em qualquer interação social, pare de se focar no que está sendo dito e preste atenção em como está sendo dito. A voz treme, a pessoa desvia o olhar, o corpo está tenso. As microexpressões faciais são a linguagem universal da verdade. Um flash de desdém, um tremor nos lábios. Essas são as rachaduras na armadura da fachada. Treine seu olho para captá-las. Isso exige prática, exige que você esteja presente, totalmente focado no outro. Em seguida, domine o silêncio estratégico. Deixe as pessoas falarem. A sua maior arma não é a sua voz, mas a sua audição. Faça perguntas abertas e silencie-se. As pessoas se sentem desconfortáveis com o silêncio e o preenchem com informações que não deveriam. Elas revelarão suas fraquezas, seus medos, suas ambições. O silêncio é uma pressão psicológica que te dá tempo para observar e analisar, enquanto o outro se afoga em suas próprias palavras. O homem que fala demais revela seus planos. O homem que ouve em silêncio descobre os planos dos outros. Em uma negociação, depois de fazer sua oferta, cale-se. O primeiro a falar geralmente perde.
a ansiedade do outro com o seu silêncio o forçará a fazer concessões. Em uma discussão, em vez de rebater imediatamente, faça uma pausa. Esse silêncio comunica controle, mostra que a provocação não te atingiu. E muitas vezes, o oponente, esperando uma reação, se desestabiliza com a sua calma e comete um erro. O silêncio não é vazio, é um campo de batalha. Se o que você está ouvindo aqui é a verdade que ninguém mais tem a coragem de dizer, então você tem uma missão. Deixe o seu like nesse vídeo. Seu like não é vaidade, é um farol. A sua vantagem reside na sua capacidade de identificar os motivos subjacentes. Ninguém age por um único motivo. Há sempre uma mistura de medo, ganância, desejo de aprovação ou poder. O que realmente motiva a seu chefe? A busca por reconhecimento? O medo de ser visto como fraco? O que motiva seu concorrente a ser gentil com você? A necessidade de obter informações? De te manter por perto para controlá-lo? Maquiavel diria que o homem esquece mais facilmente a morte do pai do que a perda de sua herança. A ganância e o interesse próprio são os motores do mundo. Sua tarefa é olhar além da máscara de altruísmo e boas intenções e ver a engrenagem do interesse próprio que move cada peça no tabuleiro. Isso não te torna um cínico, te torna um realista. E só os realistas sobrevivem ao jogo do poder. O idealista é a primeira vítima, porque ele acredita nas histórias que as pessoas contam sobre si mesmas. O observador maquiavélico acredita apenas nos padrões que ele mesmo vê. A sua resposta a qualquer situação não é uma reação instintiva, é uma contrajogada calculada. Você não responde ao que é dito, mas à intenção oculta por trás das palavras. Tudo que eu te ensinei até agora pode ser resumido em uma única e brutal verdade. O mundo não é o que parece. A realidade está escondida atrás de uma cortina de fumaça de aparências, e o seu poder reside na sua capacidade de enxergar através dela. Você não é mais o tolo que aceita as coisas como elas são. Você é um arquiteto, um estrategista, um predador no jogo social. A sua observação é o seu poder invisível, e agora é hora de usar esse poder para dominar a sua paisagem. Você foi ensinado a acreditar que a vida é uma competição justa, que a sua dedicação é o suficiente para o seu sucesso. Essa é a mentira que o mantém pequeno. O mundo não recompensa o esforço, mas a eficiência. E a eficiência nasce da clareza, e a clareza da observação. O que você deve demolir é a crença de que você precisa ser o mais forte ou o mais inteligente para vencer. Na verdade, você precisa apenas ser o mais consciente. O que o torna invencível não é a sua força bruta, mas o seu entendimento do jogo, a sua capacidade de ver as fraquezas, as armadilhas e as oportunidades que os outros ignoram. É a sua visão que te dá a vantagem. O que Maquiavel nos legou foi uma lente para a realidade. Ele nos ensinou que a virtude não é uma qualidade moral, mas a capacidade de fazer o que é necessário para manter o poder. A sua nova disciplina não é sobre ser bom ou mal, é sobre ser eficaz. O que você está construindo é uma nova fundação para a sua vida, baseada em conhecimento, não em fé. A sua observação estratégica é a sua bússola para navegar no terreno da natureza humana. E essa é a única base sólida para o seu crescimento. Você tem a capacidade de transformar a sua vida a partir de hoje. Pare de reagir às interações e comece a planejá-las. Em cada conversa, em cada reunião, em cada negociação, pergunte-se: o que realmente está acontecendo aqui? O que a pessoa quer de mim? Quais são os seus medos? E mais importante, como posso usar essa informação ao meu favor?
A sua observação te permite entender os outros, antecipar suas jogadas e, no final, influenciá-los de forma a beneficiar os seus próprios objetivos. Não se trata de manipulação, mas de domínio. Porque enquanto eles se debatem nas aparências, você estará um passo à frente, controlando o ritmo da dança. A sua observação é o seu trunfo invisível e o seu uso é a sua vantagem definitiva. Chegamos ao fim da jornada e se você chegou até aqui, parabéns. A maioria das pessoas desistiu. Elas preferem a ilusão confortável da ignorância à verdade brutal do poder. Mas você mostrou que tem a coragem de olhar para o abismo e ver o que realmente está lá. A jornada do poder invisível não termina com este vídeo. Ela apenas começou. Maquiavel dizia que a fortuna favorece os audaciosos, e a sua audácia não é de um tolo que se joga de um precipício, é a de um estrategista que entende o terreno, que antecipa o vento e que se move com intenção. O que você viu aqui foi apenas o início. A sua mente agora está armada, e a cada conversa, a cada interação, o seu novo olhar estará em ação. Você já está observando, você já está planejando e você já está ganhando. Para selar este pacto, esta nova consciência que agora reside em você, deixe nos comentários a frase: enquanto eles falam, eu aprendo. Esse é um ato de reconhecimento, de resistência à mentira social. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e junte-se à minoria que enxerga o mundo como ele realmente é. Se esta jornada te deu clareza, então integre essa decisão. Deixe seu like como um selo da sua compreensão para que esta mensagem chegue mais longe. Comente qual foi sua maior descoberta. E o mais importante, se inscreva no canal e junte-se à nossa comunidade para garantir que você nunca mais ande sozinho. Alguns dos nossos vídeos mais importantes sobre o tema vão aparecer na sua tela no fim do vídeo. Lembre-se, a única forma de ser livre é ser o mestre do seu próprio destino. E a observação é o seu poder invisível. Fique com Deus e até o próximo vídeo.